aos amigos, aos irmãos também, em espírito, que congregam conosco esta noite, buscando as lições do Evangelho, que possamos elevar os nossos pensamentos, as nossas vibrações, para que possamos receber tudo aquilo que necessitamos e que temos condições, e que possamos também enviar as nossas vibrações, o nosso carinho, a todos aqueles aos quais nós endereçamos neste momento. Então, gostaria de ler alguma coisa que recebemos hoje, quando recebemos os livros para a nossa casa, muito importante, e fala sobre a amorosidade. O título do livro é Amorosidade, a cura da ferida do abandono. E diz assim: a energia da amorosidade preenche o coração, alinha propósitos, confere uma sensação de que forças maiores e sublimes guiam nossos passos, fortalecendo a sensação de que tudo vale a pena e tem um sentido em nossa vida. Então, pensando assim, que tudo tem um sentido, que tudo vale a pena, vamos elevar os nossos pensamentos até o alto, para que possamos, nesta sintonia de elevação, fazer essa conexão tão importante com a espiritualidade, com o nosso espírito protetor e com aqueles amigos que vêm aqui nos envolver. Senhor Deus Todo-Poderoso, enviai-nos bons espíritos para que, pela luz e assistência, possamos distinguir a verdade da impostura e nos conduzir pela estrada do bem. Afastai de nós os maus espíritos, encarnados ou desencarnados, que induzem os homens ao erro e podem lançar a desunião entre os que só querem a paz e o bem geral. Permiti que eles não possam desviar-nos da caridade, do amor ao próximo, e que jamais achem acesso em nossos corações. E vós, ó bons espíritos, a quem está confiada a missão de guiar e instruir os homens, fazei com que sejamos dóceis aos vossos conselhos. Desviai de nós os pensamentos de ódio, egoísmo, inveja, orgulho e ciúmes. Inspirai-nos benevolência e caridade para com todos os nossos irmãos, presentes ou ausentes, amigos e inimigos. Fazei com que pela fraternidade, igualdade, humildade, caridade e amor, possamos depurar os nossos sentimentos e reconhecer a vossa salutar influência. Se algum irmão tiver sido atraído aqui por desejos e sentimentos opostos ao bem, fazei luz à sua razão e perdoai-lhe, pois nós lhe perdoamos também quaisquer malévolas intenções. Em especial, pedimos aos espíritos diretores deste trabalho, ao nosso guia espiritual, aos nossos espíritos familiares e protetores, que nos assistam e que velem por nós. Então, neste momento, passamos a palavra para a nossa irmã, que fará a leitura ou o comentário de alguma página do Evangelho. Boa noite, então, a todos os irmãos, que sejamos acolhidos aqui nesta casa de amor, de paz, e que a fraternidade reine nesse ambiente, nesta noite, e que possamos levar daqui para nossas casas, nossos lares, na convivência com aqueles que nos cercam, amor, paz, vibrações positivas e uma energia salutar. Para essa noite, nós escolhemos um título que talvez seja um pouco difícil de ser comentado. E nós pensamos na seguinte frase para começar as nossas reflexões: não podemos desistir do amor.
Acreditamos que essa frase vai trazer um pouco de significado para os nossos questionamentos, para a nossa vivência, para todas aquelas coisas que enfrentamos, que presenciamos no dia a dia. Pensamos que fará sentido em algum momento. Então, nós gostaríamos de começar lendo uma pergunta que está no Momento Espírita, de 5/9/2019. O Momento Espírita, para quem não tem conhecimento, é uma página que é disponível a todos nós, a acesso a todos nós, que tem vários artigos sobre vários temas. E esse fala um pouquinho sobre o amor. Então, a primeira pergunta do Momento Espírita desse dia, dessa reflexão, é a seguinte: o que é o amor? Pensemos, cada um de nós, aqui, agora, qual conceito nós daríamos para o amor? E nós não temos a pretensão aqui de falar daquele amor sublime, daquele amor que nós ainda não vivenciamos, que nós ainda não colocamos em prática no nosso dia a dia. Acreditamos que todos nós tenhamos algum conceito para o que é o amor. E aí a resposta vem aqui nesse artigo dizendo que o amor é sentimento, é o estado da alma. E como buscá-lo? Como vivê-lo? Desde que todos os grandes espíritos que vieram à Terra disseram ser ele o caminho seguro. E a resposta? Os conceitos atribuídos ao amor são inúmeros. As discussões filosóficas tornam-se sem fim. Porém, o que realmente precisamos conhecer é a sua prática. É a vivência em nossos dias. E fomos buscar também, acrescentando a esse artigo, fomos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, buscar mais algumas frases ou alguns ensinamentos que nos trouxessem mais esclarecimento sobre o que é o amor. E lá, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, nas instruções dos Espíritos, lá no item 8, nós temos a lei do amor, que é uma orientação de Lázaro, escrita em Paris em 1862. E ele começa dizendo assim, que o amor resume de forma completa toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento mais elevado e sublime que existe. Os sentimentos são os instintos que vão se aprimorando à medida que o espírito vai evoluindo. Daí se explica por que ainda nós nos equivocamos tanto na forma de amar. Por que ainda nós achamos que as boas atitudes que nós fizemos, que nós praticamos, ainda não são uma forma de amar? Nas primeiras encarnações, o homem possui somente instintos. Mas à medida que avança e aumenta o seu convívio com os outros homens, passa a possuir sensações. E quando se encontra mais instruído e purificado, adquire então o sentimento. O sentimento mais nobre e evoluído de todos é o amor, nos diz ele.
a lei do amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Essas são algumas frases que estão contidas nessa comunicação e que, se os irmãos quiserem depois ter acesso à totalidade dela, aconselhamos que peguem o Evangelho, né, quem os tem, e que leiam na íntegra, para que consigam compreender melhor, de repente, e ter uma outra visão também sobre esses ensinamentos. Mas nós gostaríamos de dizer também que muitas vezes nos acanhamos e escondemos a forma que já temos de expor que já amamos. Porque o bem, ou aquelas coisas positivas que a gente faz, que a gente vê que é feito, que surgem na nossa sociedade, ele é muito pouco propagado. Na maioria das vezes, a gente pensa em não mostrar, em não falar, em não expor. E assim, nós vamos deixando um pouco de lado, deixando um pouquinho escondido as belas atitudes que nós temos, as boas atitudes que temos, coisas simples do dia a dia que muitas vezes não nos damos por conta que estamos fazendo e que já apresentamos, mesmo que ainda engatinhando, uma rica forma de amar. E aí segue, então, o nosso momento espírita nos dizendo que o amor, ele é o sacrifício pelo próximo, que aos olhos do mundo às vezes é pesado, é difícil, mas para quem ama é leve e gratificante. Quantas atitudes ou quantas coisas nós fazemos por aqueles que estão do nosso lado, por um filho, pelo pai, pela mãe, por um irmão, por uma pessoa, às vezes, que se aproxima de nós e que aos olhos dos outros, às vezes, pode parecer um sacrifício mesmo, algo que não está legal. Mas para nós, já é uma forma de amar. Porque, de certa forma, nos desprendemos de nós e vamos ao encontro do outro. Diz ainda o momento espírita que amar é modificar a nossa rotina para ouvir um amigo, fazer-lhe uma visita, levar boas notícias. Nos dias de hoje, quem sabe mandar uma mensagem pelo WhatsApp? Quem sabe comentar numa mensagem positiva, edificante que um amigo tenha colocado e que às vezes nos faz muito bem e nós pensamos assim, essa mensagem foi colocada só para mim hoje. Também é uma forma de amar. Estamos cuidando do outro de alguma forma. E segue o texto dizendo que amar é reunir a família sem a necessidade de uma comemoração especial, mas apenas para celebrar a presença de todos e fortalecer os laços. Naquele lugar que, dia após dia, enfrentamos dificuldades na convivência, porque todos nós enfrentamos dificuldades na convivência familiar, seja com o filho, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o marido, com a esposa, com o companheiro. Nesse lugar, que possamos vencer em algum momento essas adversidades e nos reunir para comemorar a vinda aqui, por estarmos aqui reunidos, tendo a oportunidade de nos melhorarmos.
Segue o texto dizendo que amar é respeitar a opinião dos outros, mesmo que elas sejam diferentes da nossa. Opinião, cada um tem a sua. A verdade sobre determinados fatos, ela é a única. Mas as opiniões, as interpretações, cada um tem a sua. Que saibamos respeitar e também, claro, nos colocarmos, responsáveis por aquilo que pensamos e queremos, de certa forma, mudar, se for essa a realidade. Amar também é abraçar os familiares, não apenas quando celebrem aniversários ou conquistas, mas sempre que o coração lembrar o quanto se querem bem. Quantas vezes nos abraçamos sem um motivo? Será que nós conseguimos responder? Será que fazemos isso pelo menos uma vez na semana? Pelo menos uma vez no mês? Aquele abraço sem interesse? Só para dizer que estamos ali, que estamos juntos, que estamos no caminho? E assim nós vamos pensando no nosso dia a dia e vamos vendo que, de certa forma, nós já conseguimos amar. No dia a dia, claro que com os amigos, com aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, nós temos muitos enfrentamentos. E como falamos ali, lido no texto, lá no seio familiar, nós temos alguém em algum dia que nos contraria, que age de forma agressiva. Amemos, não no sentido de concordar com essa ou aquela atitude, mas na forma de dizer que nós estamos ali e que talvez esse irmão ou essa irmã, porque somos sim todos irmãos e irmãs, se equivocou e que possamos falar desse equívoco com carinho, com amor também, para que essa pessoa venha se dar por conta que a sua atitude não foi a melhor. Lá no nosso trabalho, quando alguém quer impor a sua verdade, amemos. Quem sabe silenciando, quem sabe realizando a nossa tarefa com presteza, sendo justos, sendo responsáveis e contribuindo para que aquele ambiente seja melhor. Nos grupos de convivência onde nós temos tantas diferenças, nós não precisamos concordar com tudo que acontece e muito menos participar de todas as ações que os grupos que vivenciamos em sociedade fazem. Mas que busquemos ali sermos fraternos, compreensíveis e que cada encontro desse possa ser o propulsor da nossa evolução, da nossa benevolência, da nossa fraternidade. Quantos de nós já nos permitimos ligar para alguém e saber notícias de alguém? Essas atitudes, pensamos que são feitas muitas vezes por muitos de nós e queremos ressaltar que essa é também uma forma de amar.
nós precisamos parar e pensar um pouquinho que amar é um ato de força e de coragem, porque ele expõe o melhor do nosso ser, aquilo que nós conseguimos dar de nós, aquela parte que está aqui dentro. E que muitas vezes, sim, nós não pensamos em receber nada em troca. Amar é segurar a mão da criança, do filho, do afilhado, do sobrinho, do amiguinho, do aluno, quando esse precisa de auxílio. Mas também é soltar a sua mão e dizer: agora vai, tu consegue sozinho. Amar é dizer para um amigo: tu estás equivocado, meu amigo, mas eu estou aqui para te ajudar. Amar é ombrear o pai e a mãe, os companheiros de caminhada. E também é deixar eles irem quando for necessário. Porque cada um tem a sua caminhada individual. Amar é escutar o nosso ser, as nossas vontades, é nos fazer bem, é lutar por aquilo que nós queremos, pelos nossos objetivos, é identificar as sombras que ainda existem aqui dentro de nós, é trazer elas para a nossa consciência e buscar ser melhor. Amar é nós buscarmos sermos melhores para nós e também para os outros. É ter consciência dos nossos erros, amadurecer o nosso ser e permanecer buscando a mudança. É não desistir daquilo que queremos, é estarmos firmes nos nossos propósitos e não nos deixar cair nas adversidades. Existe uma receita certa para amar? Que nos ensine a amar de uma maneira sublime? Não temos. Temos sim os ensinamentos do Mestre, as falas edificantes dos espíritos amigos, mas nós temos que ir construindo no nosso ser, na nossa consciência, o que é amar. E nós não podemos pensar que ainda não amamos. Talvez realmente não amamos daquela forma desinteressada e tão sublime, mas nós já estamos tentando. E o Evangelho ainda nos diz que, para avançarmos no caminho do progresso, é preciso nós vencermos os instintos que às vezes teimam em se sobressair no nosso ser, em favor dos bons sentimentos. E esses bons sentimentos, muitos foram citados agora, e que todos nós já temos. O espírito precisa ser cultivado como um campo.
Então nós precisamos cuidar desses bons sentimentos e aprimorá-los. Quanto mais exercitarmos, quanto mais ações positivas e boas nós conseguirmos fazer e colocar na nossa prática diária, mais estaremos compreendendo esse verdadeiro sentido. Ao compreenderem a lei do amor, que une todos os seres, encontrarão nela os suaves prazeres da alma, que são o início das alegrias celestes. E vamos encerrar com duas frases, ainda do momento espírita, aquele que citamos no início, que dizem assim: que o verdadeiro amor não está distante. Ele não está apenas nos romances literários e nos poemas inspirados, nas imagens de sonho. Ele está conosco, nos pequenos gestos de carinho, nas gentilezas inesperadas e nas renúncias que todos nós já fizemos. O verdadeiro amor, ele não está distante. Ele aguarda apenas que as mãos fortes da vontade o alcancem e concedam-lhe a chance de respirar os ares do mundo. Então, não podemos desistir do amor. Não podemos desistir dessas boas ações. Não podemos parar de acreditar que o amor já existe entre nós, já acontece. Embora muitos de nós ouçamos diariamente que muitas são as ações negativas no mundo. Gostaríamos de deixar aqui registrado que acreditamos que não. Que as melhores ações existem e estão tão próximas de nós que às vezes a gente não consegue ver. Que não valorizamos, que não enxergamos, mas elas existem. E que possamos aprimorar essas ações todos os dias na nossa caminhada, com aqueles que estão conosco, com a nossa família, com os nossos amigos, com aqueles que ainda não conhecemos, que são pessoas às vezes que passam por nós na rua, mas que pratiquemos boas ações, porque já é o começo do entendimento do que é o amor, ou a melhor forma de amar que compreendemos até então. Que a paz do Mestre se faça com todos nós. Queremos reforçar o nosso convite para a nossa 25ª Semana Espírita, que inicia na segunda-feira e vai até o dia 17, com palestras todas as noites, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às 20 horas, e na quarta-feira também às 14 horas. O nosso tema geral desta 25ª Semana Espírita é Levanta-te e anda. João 5, capítulo 5, versículo 8. Queremos dizer que todas as palestras têm temas ligados ao comentário da Jana, ao amor, e aquele convite para que nós possamos refletir e buscar algum ensinamento que vai nos ajudar a transpor a nossa jornada e a sermos mais fortalecidos nos nossos embates da vida. Então, segunda-feira, nós teremos o tema
Levanta-te e anda. Recomeçar é um ato de fé. Na terça-feira, a palestra tem por título A Fé Divina e a Fé Humana. Na quarta-feira à tarde, a palestra terá o tema A Fé que nos faz levantar. E na quarta noite, o tema é Desperta. Na quinta-feira, o título da palestra é Ajuda-te que o céu te ajudará. E na sexta-feira, a nossa última palestra, o encerramento da nossa 25ª Semana Espírita, fechando todos os temas, o título da palestra é Superando os Desafios da Vida. Então, como os irmãos puderam ver, são temas bastante importantes para as nossas reflexões. Todos estão convidados, estamos pedindo àqueles que puderem nos ajudar com 1 quilo de alimento não perecível e aqueles que estão aqui, que nos acompanham, nós pedimos que convide os seus amigos, convide os seus familiares, porque será uma semana de grandes ensinamentos e de grandes lições, nós temos a certeza. Então, que sejam também divulgadores deste evento tão importante, que não é só para nós espíritas, mas é para todas as pessoas, independente do seu credo religioso. São temas que abrangem o nosso despertar e a nossa vida, não importando o segmento religioso que cada um professa. Então, neste momento, convidamos a todos para elevarmos o nosso pensamento, buscando essa sintonia tão importante, lembrando de todos os doentes, do corpo e do espírito, aqueles internados nos hospitais, nos asilos, nas casas de saúde, de repouso, em seus lares, pelas ruas, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, por cada um de nós e por todos aqueles também desencarnados, mas que estão no nosso pensamento, na nossa lembrança, como a Jana questionou aqui, o que é o amor? E a resposta é um sentimento. Então, que neste momento possamos colocar o nosso sentimento de amor a todas essas criaturas que nós endereçamos as nossas vibrações amorosas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração das criaturas a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nessa fonte de bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Então, neste momento, convidamos a todos aqueles